Olá, amigos da Sem Censura TV, estamos de volta aqui com mais um Sem Censura Entrevistas. Nessa série de bate-papos, a gente vai conhecer alguns dos pré-candidatos a vereador de Lauro de Freitas em 2024. E nesse exato momento estou aqui com Heitor Bolsonaro. Seja bem-vindo aos estúdios da Sem Censura TV. Muito obrigado, um convite memorável, né? E vocês estão fazendo um trabalho fantástico aqui. Eu estou vendo que vocês estão fazendo entrevista com os candidatos aqui do município de Lauro de Freitas, que é importante pontuar que aqui em Lauro nós não temos tempo de TV, ou seja, os pré-candidatos que se tornarem candidatos não terão TV, e vocês estão fazendo esse trabalho aí, suprindo, né, essa lacuna aí para que os munícipes daqui de Lauro possam conhecer mais seus pré-candidatos. Muito obrigado. A gente que agradece, e eu queria saber um pouquinho quem é o Heitor Bolsonaro, conta aí na raiz. O Heitor Bolsonaro é um nome político, mas tem um nome completo aí, idade, de onde você veio. Se apresente para o público de Lauro de Freitas. Olha, eu sou Heitor Bolsonaro porque minha bisavó é prima de Dona Olinda, né? Mãe do presidente. É um negócio bem afastado. Eu não herdei o nome, não tive essa sorte de herdar o nome Bolsonaro, né? Mas politicamente a gente adotou. Eu sou um jovem ainda, né? Nascido ainda no finalzinho ali dos anos 70, né? 79. Nasci na cidade de Recife, vim para aqui, para Lauro de Freitas, com 6 meses, né? Vim morar aqui em Vilas do Atlântico. Aqui ainda era começando o condomínio aqui, portarias fechadas, né? Aquilo bem numa fase bem incipiente de Vilas, bem inicial, né? Morei aqui em Lauro até meus 15 anos, por aí. Aí fui para Paraíba, estudei lá, fiz Direito, né? Me formei. Assim que saí da faculdade, já entrei para o Juizado Especial Criminal, né? Onde atuei durante 3 anos e 6 meses como juiz conciliador criminal. Que diferente do que a maioria das pessoas leigas e estranhas ao direito possam imaginar, o juiz conciliador ele não é aquele juiz togado, né? Aquele que tem aquele salário astronômico, né? É aquele pequenininho que faz aquelas conciliações em pequenas causas, né? Ou seja, na área criminal briga de vizinho, calúnias, injúrias, difamação, desacato à autoridade, né? O cara dirigiu sem habilitação, né? Então tudo isso são os chamados crimes de menor potencial ofensivo, regido pela Lei 9.099, e aí eles se acumulam ali no Juizado Especial. Mas esses 3 anos e 6 meses me deram uma experiência dentro do direito fantástica, né? Que a gente leva para toda a vida. E aí saí, voltei para meu lugar onde eu cresci, para Lauro de Freitas, e aqui instalei minha empresa. Hoje eu sou empresário, né? Nossa empresa aqui hoje atende grandes indústrias, como, por exemplo, a Josapá Alimentos, que é o Arroz Tio João. Nós fazemos a distribuição desses produtos aqui dentro do estado da Bahia, né? E, em paralelo, a gente tem outras atividades não tão bonitas como essa, né? Que é levar comida para a população. Estou afastado do direito, né? Por conta da atividade empresarial. E sou casado, tenho uma mulher lindíssima, fantástica, biomédica, a doutora Alessandra, deve estar nos assistindo agora. Aquele abraço, meu amor. Preenche aí nossas vidas e os olhos brilham quando a gente fala das pessoas que a gente ama, né? E meu coração é dela, do meu pai, de minha mãe, de meu irmão, de meu filho, né? E a gente está aí se dispondo agora, né, a essa nova caminhada, né, aqui em Lauro de Freitas. E do direito ao empreendedorismo, empresário, gerando emprego, por que ir para a política? Olha, como empresário, a gente vê a grande dificuldade que é hoje gerar renda, né, dentro do Brasil e principalmente na Bahia. E mais ainda em Lauro de Freitas. Você vê uma cidade como Lauro de Freitas, que tem um PIB de R$1 bilhão, e basta você cruzar essa fronteira aqui, essa estrada do Coco aqui atrás da gente, você vai para o outro lado, você já vê a carência da população, né, o descaso da gestão pública com o povo dessas localidades. Então, você vai vendo isso, você vai vendo a corrupção, você vai vendo o descaso, você vai vendo tudo isso. E o ser humano em si, ele sente aquela vontade e tendo a capacidade de fazer alguma coisa. Aí você já tem, né, um parentesco desse que eu tenho, né, com o homem que, na opinião da maioria dos brasileiros, entendo eu, né, foi o melhor presidente que a gente teve na história do Brasil, né? E fez o que fez pelos empregados, que muitas pessoas não sabem, mas durante a pandemia, naquela época do fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois, como empresário eu posso dizer isso, eu praticamente quebrei, como muitos outros empresários aqui. Mas o que foi que o presidente fez?
presidente foi, pegou e deu auxílio. As empresas colocavam seus funcionários ali para trabalhar, para ficar em casa, pago pelo governo. O governo ia lá e pagava o salário deles. Então, eu não precisava demitir. Minha empresa estava parada, mas eu não estava demitindo, né? O único cliente que a gente conseguiu operar foi justamente esse cliente que eu citei agora, que é a Josapá Alimentos, porque alimentos ele continuou, mas os outros clientes pararam todos. Então, a gente ficou ali operando no mínimo, no vermelho, né? E o presidente foi ajudando a gente para não demitir empregados, para não quebrar, gerou linha de crédito como o Pronamp, né? E você vai vendo tudo isso que foi feito por um homem daquele, né? E isso lhe instiga como empresário a tentar fazer um pouquinho, a tentar se doar um pouquinho. A gente não pode passar por essa vida, né? Só tentando colher, puxar para a gente. Não, a gente tem que fazer alguma coisa pelos outros, né? E eu entendo que num país como o nosso, continental, a gente tem que botar o nosso nome para tentar ajudar de alguma forma. Se a população, se o partido entender que meu nome é viável, né, que eu mereço ter essa tentativa e o povo entender que dessa tentativa deve eleger Heitor Bolsonaro, pode ter certeza que eu vou trabalhar pelo povo e fazer o que for preciso para melhorar a vida do munícipe lauro-freitense. E você pontuou aí bem essa questão da polarização, né? Você é um candidato do Partido Liberal, do PL, hoje oposição à gestão atual, mas que já declarou apoio a Débora Regis, que vem aí hoje, né, à frente desse processo de oposição à gestão de esquerda que tem em Lauro de Freitas. Como é que você vê esse cenário global, desde o cenário nacional, estadual e principalmente aqui no nosso município? Olha, nacionalmente, eu vejo que a gente está numa luta muito grande, a gente tem pautas horrendas, né, tramitando, algumas outras passando, inclusive, como jurista, eu posso falar, você vê o que houve agora, a liberação, né, das drogas, apesar de não ser pelo Executivo, foi pelo STF, que na minha opinião, e aí eu falo CPF, né, Heitor Bolsonaro falando aqui, na minha opinião é inconstitucional. Nós temos um legislativo, os deputados estão lá representando o povo para fazer leis e fiscalizar o Executivo. Hoje a gente tem leis sendo feitas pelo STF. Eu acho um extremo absurdo isso. Você pega o STF aí e liberou 40 gramas de maconha. Bicho, 40 gramas de maconha são 80 cigarros. Quem é que fuma 80 cigarros de maconha? Então, a gente fica até com medo, receoso de falar as coisas, porque o Brasil está tão complicado, né, que a gente fica até com medo, mas, bicho, isso é um incentivo ao tráfico de drogas, né? O que é que tem que ser feito desde a época do juizado, quando eu atuava no juizado, que chegava alguém lá pelo uso de drogas, que está tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06, né? E culmina pena de até 1 ano, né? Mas aí você tem o enunciado do FONAGE, que diz que o juiz só pode aplicar uma admoestação verbal. Então, o que era que acontecia? Chegava lá no juizado, o cara foi pego portando um cigarro de maconha naquela época, e eu tinha que dizer para ele, para um cara barbado de 40 anos na cara, dizer para ele, olha, o senhor não fume mais isso não, porque isso faz mal para o senhor, viu? Isso incentiva o consumo, a venda do tráfico de drogas, que compram armas, que matam pessoas, não fume mais isso não. Bicho, já começou o absurdo daí, né? Quando o enunciado do FONAGE, juízes se juntam para fazer um enunciado e bota isso. Aí você faz o quê? Você faz com que traficantes consigam vender mais, né? E sejam mais fortes e viciem mais pessoas. Aí, como se já não bastasse uma lei branda, como o artigo 28, aí vem um enunciado que abranda mais ainda a lei, né? E aí vem agora o STF e libera 40 gramas de maconha, que dá 80 cigarros. Ninguém fumou 80 cigarros. Então, isso aí, o que é que vai acontecer? Aquele aviãozinho que fica fazendo distribuição, vai fazer a distribuição, a polícia vai pegar ele, só vai perder o cigarro e vai para casa dele. Quer dizer, a moto que ele estava fazendo a distribuição não vai mais ser apreendida, né? O cara que está fazendo isso não vai mais ser preso. E o que é que vai acontecer? Vai ter mais gente viciada, o tráfico de drogas vai ficar mais forte, o hospital público, consequentemente, que é quem atende a maioria, a demanda em grosso, maciça, vai ser mais superlotado do que já é. O SUS vive superlotado, você chega no SUS aí, tá lá a regulação,
Uma pessoa normal precisa de uma cirurgia ou alguma patologia que não é decorrente do uso de drogas, não é uma coisa que ela procurou, e ela tem que passar por uma regulação. Agora imagina, com esse aumento do consumo de drogas, como é que vai ficar esse SUS? Aí você, continuando na pauta nacional e continuando dentro do SUS, a gente pula para a questão do aborto. Né? Você vê aí que o aborto também, eles querem de toda forma liberar o aborto também vai tirar vagas no SUS de pessoas que estão lá doentes, precisando de vagas e não tem, precisando de leitos e não tem. Então, nacionalmente, né, a gente tem essas pautas extremamente nocivas que a gente precisa combater. Né? Já municipalmente, a gente tem um descaso monstruoso em Lauro de Freitas. Qualquer pessoa que ande em Lauro de Freitas não precisa nem ser morador daqui da cidade. Basta andar na cidade, né? Ver como é que está o caos das ruas da cidade. Aí o pessoal está dizendo, não, mas a prefeita do PT, Moema, tá tapando o buraco. Olha, eu sou morador de Lauro, vim morar aqui com 6 meses de idade. Né? Hoje eu tenho 45 anos. E eu nunca vi Lauro tão abandonado dessa forma. Aqui, até a construção do shopping, né, alagava tudo aqui. Hoje ainda alaga aqui essa rua aqui de baixo, aqui a Luiz Tarquínio, né? Ainda alaga. Eu já vi carros boiando aqui, nessa gestão, carros boiando aqui, né? Na rua porque choveu e a água sobe e entra gestão e sai gestão e não faz nada. Mas essa gestão tem 16 anos, praticamente, que nós temos essa mesma gestora municipal aqui. Então, a gente vê esse descaso e não é só nisso, é educação. Como é que a gente pode comportar uma cidade como Lauro de Freitas, que já figurou como a cidade mais violenta em termos de homicídios no Brasil, e a guarda municipal, que é a polícia, é desarmada? Como é que você pode ter uma guarda municipal desarmada? Né? Então, a gente precisa entrar aqui em Lauro, precisa modificar esses entendimentos, precisa trocar essa gestora, né? E aí vem a pergunta que você me fez de Débora Regis. Débora Regis, hoje, ela representa, aos meus olhos, né, essa mudança, essa troca, né, de gestão, de modelo de atuação, que é um modelo passado, esse modelo do PT, é um modelo que, em canto nenhum que você observe, o PT consegue. Eles falam muito em pobreza, né, que são os pais dos pobres. Eu acho que eles são os pais da pobreza, porque você vê muitos pobres pedindo a eles, mas você não vê a vida daqueles pobres melhorando, porque a gestão do PT não tem interesse em melhorar a vida do pobre, sim manter o pobre como está, para que assim possam continuar pedindo, né? E eles mantêm o pobre naquela velha política romana do pão e circo, né? Dá o pão aqui, né? O circo, a distração, o futebol, uma festinha ali, um paredão aqui, né? E aí vai levando e vai continuando na mesma. Então, a gente acredita que essa nova gestão, e a gente acredita que Débora Regis entrando, que a gente vai conseguir modificar pela própria história de Débora, né? É uma pessoa que é nova, relativamente nova na política, já tem mandato como vereadora e tal, mas nunca teve a oportunidade de dirigir a nossa cidade. É uma pessoa com ideias novas e a gente precisa renovar, né? Como eu disse, tem 16 anos a mesma pessoa no mesmo mandato. Eu acho que é chegada a hora de a gente afastar esse grupo político e botar um grupo político novo, com ideias novas, com gestões novas, para a gente dar andamento e seguimento na melhoria da população de Lauro de Freitas. E eu queria saber um pouco do seu histórico. Assim, vocês têm um histórico familiar aí, né, da política, mas assim, é a sua primeira candidatura? Você já foi candidato antes, ou já apoiou, já participou do processo eleitoral antes? Eu fui candidato na época que eu estava estudando na Paraíba. Na faculdade, eu comecei pelo DCE, né? E naquela ocasião eu perdi por causa de 6 votos da presidência do DCE, da FPB, mas aí a mosca azul me picou, né? E eu entrei para a política. Alguns amigos da faculdade disseram, rapaz, venha para aqui, para o partido, vamos sair candidato aqui a vereador aqui pelo meu partido, né? E aí eu fui para o PNN, bicho. Partido de esquerda, mas naquela época eu não entendia absolutamente nada de política, né? E estava mesmo pelo convite, pela votação que eu tive na faculdade, sim, né? E aí a gente foi para o PMN, cheguei a ser primeiro secretário do PMN, depois aí fui candidato a vereador, né? Naquele ano, na eleição de, salvo engano, 2012, né? Saí candidato a vereador, não fui eleito, saí do PNM, fui para
fui para outro partido, para o PMB, Partido da Mulher Brasileira. Inclusive, também de esquerda, fui um dos fundadores do Partido da Mulher Brasileira lá em João Pessoa, lá na Paraíba. A gente coletava ainda as assinaturas, que eles não podiam lançar candidatos, estava naquela época de formação, e a gente saía, ia para a rua, nossa equipe, coletava assinaturas e tal. Fui o primeiro presidente jovem da juventude estadual do PMB na Paraíba. Alisson Campelo era o presidente estadual e eu o presidente da juventude. Né? E aí a gente foi seguindo, meu tempo na Paraíba acabou, voltei para minha terra, para minhas origens, né? E aí voltei para aqui e a gente deu continuidade aqui. Minha família sempre teve transportadora. Meu pai, na década de 80, a transportadora dele aqui da Bahia era a 36ª empresa de transporte de carro que mais pagava imposto aqui no estado da Bahia. Então, desde pequeno, eu já cresci nisso aí, né? Aí foi muito fácil para mim para já enveredar nessa área do empresariado, né? Quando foi em 2020, que houve toda aquela pandemia, que a gente, né, passou por sérias dificuldades, aí meu pai disse que não queria mais trabalhar, já está, né, cansado, aí foi descansar, foi para Paraíba. Hoje, inclusive, todos os aposentados hoje vão morar em João Pessoa, que eu não sei como é aquilo, a cidade de aposentados, cidade fantástica, e aí você vê a Bahia com uma praia maravilhosa, com terras maravilhosas como essa, mas as pessoas estão saindo daqui para ir morar lá por causa de tranquilidade, por causa de segurança. E aí meus pais, infelizmente, saíram de perto de mim e foram para João Pessoa por causa de segurança, moram lá hoje, né? E aí eu fiquei aqui por causa da empresa e fiquei tocando a empresa. E aí vem esse processo, aí você se filia ao PL. Foi quando isso? Recentemente agora? Foi para essa eleição ou já fazia parte de alguma forma do partido? Eu sempre fui muito ligado à política, né? De 2014 para cá, quando o Bolsonaro começou a surgir, né? E foi aquela febre, né? E eu comecei a ver as falas dele, as pautas dele, comecei a achar aquilo que era o caminho correto. Já fiquei muito interessado na política, mas bem assim, como todo mundo, né, ali não militante, mas ali torcendo, tal, nas redes sociais, postando, né, falando, convencendo um e a outro. E aí, em seguida, eu estava num evento com o Bolsonaro, que Bolsonaro estava, e conheci o Padre Kelmon, né? E aí, Padre Kelmon conversando comigo, a gente foi conversando, tal, não sei o quê, aí marcou, ele queria ver uma situação jurídica dele. Aí eu disse, não, vai lá para casa, a gente conversa com calma. E aí, na outra semana, ele veio aí em casa e aí disse, rapaz, você tem que sair candidato a vereador aqui. Você tem que sair candidato a vereador e Padre Kelmon é muito bolsonarista, né? Mas só que ele não tinha ninguém do PL. Aí ele pegou e me levou, ele recebeu um convite de João Leão, me levou na casa de João Leão. Aí João Leão me pegou, fez minha ficha lá na hora, me botou, mas eu ficava sentindo no coração que não era, né? O PP não era o meu lugar. O meu lugar é no PL, né? É a pauta que eu defendo, é família, né? É Deus, pátria, família. E aí eu com o coração apertado ali, né? Aí vem Bacelar, inclusive candidato também, né? E Luiz Bacelar, que ele tem o Bacelar, né? Mas é o Luiz Bacelar candidato aqui, pré-candidato a vereador, né? Pelo PL. E aí ligou para mim e disse, então você tem certeza que você quer ficar no PP? Aí eu disse, rapaz, certeza não. O que é que você tem aí? Ele disse, eu tenho uma vaga para você no PL. Eu disse, é minha. Pode segurar que é minha. E aí, no apagar das luzes, Bacelar conseguiu fazer uma ligação com o pessoal do PL e o pessoal do PL me recebeu de braços abertos, né? E eu com os braços mais abertos ainda e realizado por estar vindo para o PL. E aí agora você, pré-candidato a vereador de Lauro de Freitas em 2024. Quais são os seus projetos? Como você imagina que, se eleito for, né, se for escolhido pelo voto popular, de que forma você pode contribuir para a cidade? Olha, a gente tem uma distância ainda um pouco grande, mas se o partido entender que o meu nome é interessante, né, eu espero que assim entenda, e se os populares, se a população, melhor dizendo, de Lauro de Freitas entender também e resolver dessa confiança, esse voto de confiança a mim, né, minha pauta é trabalhar justamente em cima do que a direita nacional bolsonarista trabalha. Então, eu estou vendo aí, como eu estava falando agora há pouco, essa situação das drogas. A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Tudo bem, isso é uma situação nacional. Como vereador, eu não vou poder legislar em sentido a combater esse absurdo que está aí, mas eu vou poder criar mecanismos,
nas escolas, por exemplo, para evitar que as crianças fiquem viciadas, para evitar que as crianças tenham contato. Então, eu vou poder legislar para que a gente bote pessoas nas escolas públicas explicando o mal que as drogas fazem, né? Vou poder legislar para que os guardas municipais possam voltar a andar armados, porque a violência vai aumentar muito, botar guardas municipais nessas escolas para tentar evitar aquele aviãozinho que fica lá vendendo droga ali na porta das escolas. Os hospitais públicos, por exemplo, a gente vai poder trabalhar nisso aí com psicólogos para trabalhar em cima dessa situação do aborto, mostrando às mulheres que isso está errado, o mal que isso faz para o corpo delas, né? Então, as minhas pautas serão as mesmas pautas de Bolsonaro. A gente tem que trabalhar contra as drogas, contra o aborto, contra a sexualização infantil, e eu digo mais, contra a homossexualização infantil nas escolas, né? Porque a gente está vendo muitas coisas, livros, por exemplo, que vem do MEC, né? Que está ali ensinando coisas que não é para criança, pô. Ninguém está sendo homofóbico, ninguém está sendo contra nada, cada um tem a sua opção e viva como quiser, cada um vai se entender com Deus quando chegar a sua hora, mas peraí, pô, vamos deixar as crianças em paz? A gente não pode fazer isso, não. É um absurdo você pegar uma criança, tá lá um livro que Bolsonaro mostrou, que você pega o livro, tem um buraco numa página, na parte da genitália do homem, que encaixa na parte da genitália da mulher, pra você botar o dedo. Bicho, chega a me arrepiar, pô, não pode, pô, tá errado, as pessoas sabem que tá errado, mas eu vejo que parece que é uma patologia social, que as pessoas estão como se fossem tomadas por uma hipnose, uma psicose, né, e defender um abuso desse, um absurdo desse. Então, nossas pautas serão sempre essas, em defesa da pátria, em defesa da família, em defesa das crianças, antidroga, anti-aborto, pró-cristianismo. Inclusive, eu até nem falei, mas eu sou cristão evangélico, né? E minha pauta realmente é nessa base. Você quer ver outro absurdo da discriminação que a gente vem sofrendo? Tem alguns estados, alguns municípios, que está sendo proibida a Bíblia em bibliotecas públicas. Mas como é que pode? Você pode ter qualquer livro, mas a Bíblia você não pode ter. Aí é uma palavra que eu até vim aprender na faculdade, eu nunca tinha escutado, mas é muito comum hoje em dia, que o Estado é laico, né? Eu vim aprender isso numa aula de direito. Mas o Estado é laico. E se o Estado é laico, por que vai proibir a Bíblia? Qual é o conceito de laico que eu não entendi? Que a Bíblia pode ser proibida, mas as outras não. Se está proibindo uma, que se proíba todas, mas o que está errado, né? Que se libere todas e que Deus, através do Espírito Santo, convença os seus, e quem quiser vai para o outro lado, ou quem, enfim, cada um segue o seu caminho. As pessoas têm que ter liberdade para isso, afinal nós temos o livre-arbítrio, mas proibir, eu acho um absurdo, e o meu medo é que isso chegue aqui na Bahia, aqui em Lauro de Freitas. Então, nossas pautas são e serão sempre essas. Parafraseando Bolsonaro, Deus, pátria, família e liberdade. Bacana. Heitor, olhando para a nossa câmera aqui, fala para o pessoal a sua mensagem, fique à vontade. Bom, pessoal, eu sou Heitor Bolsonaro, eu estou disponibilizando o meu nome para o partido, se o partido entender que eu devo ser candidato. Eu queria muito fazer alguma coisa por Lauro de Freitas. Eu acho que Lauro de Freitas está carente de muitas coisas, porque hoje a vereança em Lauro de Freitas, ela está muito ligada ao executivo, né? E o executivo funciona da seguinte forma: eles pegam um vereador X, dão tantos cargos para esse vereador, e esse vereador deixa de cumprir o papel dele, que é fiscalizar o executivo, além de legislar, né? E eu quero fazer justamente o contrário. Eu quero ser aquele fiscal, eu quero ir lá, eu quero fiscalizar, eu quero entrar no hospital público e ver o que é que o hospital público está fazendo, se realmente está atendendo o povo. Eu quero chegar numa escola pública e ver o que é que aquela escola pública está fazendo, se realmente ela está se dispondo a fazer o papel que ela tem que fazer constitucionalmente. Então, caso eu consiga chegar lá, caso o partido entenda que eu devo ir e que a população entenda que eu devo receber o apoio dela, eu vou chegar lá e vou fazer isso. Contem comigo. Heitor Bolsonaro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Sem Censura Entrevistas. Estaremos por aqui ainda, trazendo um bate-papo com diversos outros pré-candidatos, para que você possa conhecer as opções e determinar em outubro o seu voto. Eu sou Faber Vieira para Sem Censura TV.